Olá, este é o Poder Reage. Aqui, todas as semanas, reunimos dois políticos ou analistas para reagirem a determinados fatos que foram destaques durante a semana num debate plural em formato dinâmico. Os convidados de hoje são os deputados Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, e David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro. Bem-vindos, deputados. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Obrigado. É um prazer estar aqui contribuindo com o debate político no Brasil. A gente começa o Poder Reage com os vídeos da semana. Aqui, os nossos dois convidados assistirão a cenas de destaque que chamaram a atenção da internet. Nós mostraremos a reação deles e depois abriremos o espaço para comentarem. O nosso primeiro vídeo é do incêndio à estátua do Borba Gato em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Aconteceu tudo agora, foi agora. Deputada Alê Silva, eu queria saber a avaliação da senhora sobre esse ato que chamou a atenção aí durante essa semana. Em um minuto, por favor. Bom, foi um ato de vandalismo. Esse sim é um ato antidemocrático, porque ataca diretamente a história. Se acaso as partes ali envolvidas discordam da existência daquela estátua, discordam do significado daquela estátua, eu acredito que haveriam outros meios, inclusive meios legais, de se pedir talvez a remoção daquela estátua, um meio democrático, né? De acordo com o nosso Estado democrático de direito, de acordo com a nossa legislação. Então, foi sim um ato de vandalismo, um ato radical, é um ato que vai completamente ao oposto daquilo que nós pregamos, que é o diálogo, principalmente o diálogo. Então, assim, é triste ver que pessoas, principalmente pessoas jovens e talvez lideranças políticas locais, tenham partido para esse modo, que não é o meio ideal. Deputado David Miranda, agora é a sua vez de reagir ao vídeo e ao que aconteceu em São Paulo nesta semana, por favor. Bom, o vídeo obviamente demonstra uma indignação por parte da população, que se demonstra com um ato que é contra um escravocrata que esteve muito tempo no poder e que fez muita coisa ruim para a sociedade. Chegamos num momento onde a população consegue ter consciência da sua própria luta de classe, a sua luta que veio, né, do período da escravidão no país, e todo o resto que isso faz com que a gente preste mais atenção. Então, esse ato ele faz ter um pouco mais de esperança sobre o que a gente vai esperar. Então, esse ato ele traz esperança para poder demonstrar que cada vez mais a gente vai estar resistindo a esse sistema que está aí, botando todos nós, negros, negras, as pessoas que trabalham no dia a dia e que hoje são escravizadas ainda por uma sociedade que tem aí o racismo dentro da sua raiz. Então a gente vai continuar lutando e atos como esses não são atos de vandalismo, são atos de resistência. Agora a gente vai para o nosso segundo vídeo. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as trocas que fez na Casa Civil, ministério que ele chamou de alma do governo. Da presidência agora, o ministério mais importante nosso, que é o da Casa Civil. O senador Ciro Nogueira, do Piauí. Então, é um homem adequado para conversar com o parlamento. E o general Ramos foi para outro ministério palaciano. E aquela história, né? O general Ramos é uma pessoa nota 9. Ele não é 10 porque falta para ele um pouco de conhecimento para melhor conversar com o parlamentar. É a mesma coisa eu querer que o Ciro Nogueira converse com o alto comando das Forças Armadas. Ele não sabe como conversar de forma adequada, vamos assim dizer. Deputado David Miranda, o senhor concorda com as trocas feitas pelo presidente? A essa altura do campeonato, o que o presidente Jair Bolsonaro faz é um malabarismo, porque ele tem visto qual é a reação da população. Então, o presidente está na mão do Centrão, ele faz as trocas de acordo para poder ser mais habilidoso e fazer os acordos que todos nós sabemos que ele tem feito para poder se manter na presidência do país. O que acontece é que as pessoas estão indo na rua, reivindicando as vacinas, a comida, porque estão morrendo de fome. Nesse país que ainda mais a gente vê agora os desvios na saúde e os desvios
que tiveram na vacina. Um sistema todo de corrupção. Então é mais um malabarismo que o Bolsonaro faz para se manter no poder. E a senhora, deputada Lê, o que a senhora diz sobre a fala do presidente e sobre as recentes trocas aí na equipe ministerial? Pois olha, desde o primeiro dia que eu assumi o meu mandato em Brasília, eu já ouvia dizer que o parlamento queria ter uma interlocução maior com o executivo. Muitos reclamavam, inclusive, de não estar conseguindo cumprir agendas, né, agendas institucionais com os ministros. Então, acredito sim que alguém lá do parlamento e que represente sim a maioria dos deputados, senadores, esteja lá no governo federal para receber esses parlamentares, para debater, para fazer essa interlocução. Nós precisamos disso, o Brasil precisa disso, afinal de contas, nós temos que levar adiante as pautas reformistas, porque são essas pautas que estão garantindo a credibilidade do nosso país de apoio e para atrair cada vez mais investimentos, o que vai sim gerar emprego e renda. Aliás, pauta essa que foi há muito tempo esquecida lá atrás. Obrigada. Agora a gente vai para o nosso terceiro vídeo da semana, que é sobre um caso que chamou a atenção em Brasília. A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, falou sobre o que aconteceu em seu apartamento. O que eu vi o meu marido ficar emocionalmente é muito pior do que o que eu tô. Ontem ele passou o dia inteiro na internet olhando comentários nojentos, asquerosos, maldosos, a ponto... Assim, hoje a minha preocupação emocional é mais com ele do que comigo. Então, assim, eu não vou admitir esse tipo de coisa, porque eu sempre lutei por justiça. Agora, a justiça que eu luto não é justiça só para as mulheres, é justiça para todo mundo. Então, ele não sabe se vai processar, eu sei, eu vou processar. Deputada Alê Silva, como que a senhora avalia esse episódio com a deputada do seu partido? Pois então, a princípio eu até iria me abster de fazer qualquer observação a respeito desse tema, porque eu entendo que esse tema diz muito mais respeito à deputada Joyce e seu marido do que a nós que estamos do lado de fora. A verdade é a seguinte, essa história toda está muito mal contada e fazendo uma análise técnica dos fatos, tudo indica que realmente houve uma lesão física provocada por instrumentos contundentes e, segundo a nossa medicina legal, não há nada mais contundente do que uma mão fechada e as pontas dos pés. Então, está tudo muito mal contado, é lógico que ela está escondendo alguma coisa, inclusive o laudo emitido pela Polícia Legislativa, né, já apontou que nenhuma pessoa estranha teria ingressado, que ela passou, depois das lesões, mais 5 dias dentro de seu apartamento, o local não foi preservado. Então, eu prefiro fazer uma análise técnica, que ela está escondendo, e o que é pior, talvez ela esteja querendo aproveitar esse momento, né, de protagonismo junto à mídia para querer acusar falsamente as pessoas, né, fazer impressões que não tem nada a ver com a situação. Desejo a ela melhoras, principalmente da lesão que ela tomou na cabeça. E o senhor, deputado David, qual que a análise faz do que aconteceu com a deputada, a sua colega de Câmara? Olha, esse é um assunto bem complexo, né? Eu acho que, dadas as investigações e o relato da deputada, eu acho que a gente precisa apurar o ocorrido ao máximo possível, né? A polícia da Câmara está fazendo isso, eu acho que a PF também foi acionada para poder desvendar esse caso, que é bem emblemático. Uma deputada não pode simplesmente sofrer esse nível de violência dentro de casa, num apartamento, né? Que deveria ser ali um apartamento onde tenha um certo nível de segurança para todos nós, principalmente nós, deputados que somos ameaçados de morte, que eu também entro nessa lista. Eu acho muito complicado e muito complexo de opinar nesse tipo de situação sobre o ocorrido. Eu espero que as investigações cheguem ao fundo e a gente saiba realmente o que aconteceu nesse caso com a deputada Joyce. Por fim, nosso último vídeo do Fatos da Semana foi de um desencontro entre os pré-candidatos à presidência, Ciro Gomes, do PDT, e Lula, do PT. Terrível mesmo é o envelhecimento das ideias. Pior ainda, quando nos agarramos a ideias falsas para trair compromissos. O problema não é taxar grandes fortunas, porque você pode taxar grandes fortunas e elas voarem para outro país. Isso que Lula diz aqui é uma mentira dupla. Primeiro, porque a maioria dos países taxa os grandes patrimônios. Segundo, porque o PT sempre defendeu essa taxação
e nunca teve coragem de implantá-la em seus governos. Deputado David, como que o senhor reage a essa divergência entre Lula e Ciro e sobre esse debate que já está sendo posto aí antes de 2022? Olha, a realidade é que os países de primeiro mundo realmente taxam as grandes fortunas, né? É um absurdo o Brasil não estar fazendo isso, isso tinha que estar na agenda. Os maiores, os mais ricos do país precisam pagar ao governo para poder a gente conseguir fazer nossos programas sociais. Então, a divergência que existe falando que o capital vai sair daqui, isso não é existente. O capital sempre esteve aqui, os milionários daqui não vão sair daqui, os bilionários daqui não vão sair daqui e vão continuar dando lucro aqui dentro do país. E o que a gente vai fazer é uma espécie de justiça social. Então, o que a gente precisa realmente é fazer isso, taxar as grandes fortunas no país, que os grandes bilionários e milionários consigam pagar aí uma renda emergencial e uma renda básica para a população que não tem acesso à educação, saúde e emprego hoje em dia, que está batendo recorde aí. Então, a gente precisa realmente dar uma olhada no que os candidatos estão falando e checar por a realidade, o que é a realidade do Brasil hoje em dia, que é taxar as grandes fortunas. Deputada Ale, qual que é a sua opinião sobre a taxação de grandes fortunas e sobre o debate aí colocado pelos pré-candidatos Ciro Gomes e Lula? Pois então, essa questão de se taxar ou não as grandes fortunas, essa discussão ela vem desde 1988, porque a Constituição de 88 já faz essa previsão, só que depender-se-ia de uma legislação complementar ou infraconstitucional para regulamentá-la. E a ideia é tão ruim que já viemos todos esses anos, desde 88, que nem o Congresso, deputados, senadores, nem o Executivo teve coragem de levar isso adiante, porque ao mesmo tempo que você pode estar trazendo uma solução para o país, né, com relação à arrecadação, para poder melhor financiar ações sociais, nós podemos estar gerando um outro grande problema, e talvez a maior, que é de sufocar quem realmente ainda faz a nossa economia gerar, que são os empregadores, aqueles que dão emprego para os brasileiros. Então, eu, sinceramente, não vou dizer a vocês que eu sou contra, efetivamente eu sou a favor. É um tema que tem que ser muito bem debatido. Ok. Agora a gente vai para a última parte do nosso programa, que é o Mandou Bem, Mandou Mal. Eu vou lembrar aqui algumas manchetes da semana e os deputados vão reagir com um joinha para Mandou Bem ou um sinal negativo para Mandou Mal. Preparados, deputados? Preparados. Perfeito. Vamos lá. A nossa primeira manchete é a seguinte: mentira contada 1000 vezes não vira verdade, diz STF sobre falas de Bolsonaro. Mandou bem ou mandou mal o Supremo Tribunal Federal? Primeiro, deputada Ale, por favor. Esse termo foi usado pelo senhor ministro para dizer quando o presidente afirma que o STF o impediu de intervir nas questões relacionadas, né, nas políticas relacionadas à Covid durante o período da pandemia, junto aos estados e municípios. Isso é uma verdade. Nós temos aí várias decisões do STF, inclusive com efeito geral, que o governo federal estaria limitado a apenas mandar o dinheiro, ele não poderia intervir nas políticas. Eu sou testemunha disso, gente. Eu acompanhei várias ações aqui junto aos municípios, ações de procuradorias, recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para que se limitasse os lockdown, e eles diziam que não. Deputado David, por que o STF mandou bem? Mandou bem porque o presidente Jair Bolsonaro, durante esse período da pandemia, ele só saiu para contaminar mais pessoas, fazer aglomeração num período que a gente passou muito delicado. E por causa das políticas públicas que ele implementou nesse último período da pandemia, ele queria que não houvesse lockdown, ele não queria vacina, como a gente viu com todas as coisas dos e-mails que a gente recebeu, e como a CPI do Covid está demonstrando cada vez mais o sistema de corrupção. Então o STF mandou bem, falando que o Bolsonaro, contando as mentiras que ele continua contando, ele não vai conseguir convencer ninguém, porque a gente sabe que ele é um criminoso e um corrupto. Vamos para a próxima manchete, que é a seguinte: governo usa imagem de homem armado para celebrar o Dia do Agricultor. Mandou bem ou mandou mal a SECOM do governo? Agora quem começa é o deputado David Miranda, por favor. Bom, quando você utiliza armamento para poder você falar
sobre um tema tão delicado que a gente vê hoje em dia aí, grupos, né, de direitos humanos, indígenas, ribeirinhos sendo assassinados, né, você está utilizando uma promoção de violência contra essas populações que estão sendo cada vez mais assassinadas nesses lugares, que estão tentando continuar sua vida, proteger as terras onde moram. Então, quando o governo manda essa mensagem clara, ele está mandando uma mensagem falando que ele está do lado desse genocídio que acontece com os povos da mata. Então, por isso, mandou mal. Ok, deputada Alê Silva. Meu pai era da roça, eu também, nós já colocamos muito vagabundo para correr, fazendo uso de uma espingarda, salvo engano, a 32. Mandou super bem, porque é isso mesmo, homem do campo, proprietário, tem o direito de defender a sua propriedade privada. Mandou bem. Agora, outro detalhe, violência. O nobre deputado acabou de dizer que a queima da estátua lá não é uma violência. Para mim, isso, hastear fogo em imóvel público, colocando em risco a vida das pessoas que estavam passando ali, isso é uma violência. Agora, a proteção da sua propriedade privada é um direito fundamental. Ok, a gente segue para a nossa terceira manchete da semana, que é a seguinte. Em pronunciamento, Queiroga pede que população tome a segunda dose da vacina. Mandou bem ou mandou mal o ministro da Saúde? Deputada Alê Silva, por favor. Querido, desde o início dessa crise pandêmica, nós, base do governo, e o próprio Bolsonaro nunca se opôs a uma eventual campanha de vacinação. O que nós sempre nos opunha desde o início é a utilização em massa de um medicamento que poderia não trazer toda a segurança para o povo. Porque uma coisa é quando você utiliza uma medicação pontualmente, para quem eventualmente apresentar sintomas. Agora, um produto a ser usado em massa, toda a população de modo indistinto, então nós teríamos que ter toda a segurança garantida aí pela ciência. Então, se é isso que o povo quer, então é isso que o povo vai ter, e viva a vacina, perfeito. Viva Bolsonaro, e vamos para a nossa economia. Deputado David Miranda. A nobre deputada deve estar passando por algum período que não tem memória recente, né? O governo Bolsonaro indicou medicamento que é inexistente e eficácia. Com licença, deputada, a senhora teve o seu tempo. E agora falar que o governo esteve ao lado de querer um medicamento, não existe medicamento, existe a vacina. A vacina é comprovada, a Anvisa comprovou, foi comprovada por a Organização Mundial da Saúde. A vacina que o próprio Bolsonaro não quis comprar, que não respondeu aos e-mails e que teve o sistema de corrupção. Lembre bem qual é a base que você está, a base do governo corrupto que você defende. Ok, viva Bolsonaro! Viva a vacina! Viva o... Beijo! A gente vai ter agora a quarta manchete e depois considerações finais para encerrar aqui o quadro. A nossa última manchete é a seguinte. O senador Flávio Bolsonaro ganha vaga na CPI da Covid com a saída de Ciro Nogueira. Mandou bem ou mandou mal? Ok, quem começa agora é o deputado David Miranda, do PSOL. Bom, a gente já sabe o quanto o senador, né, tem um sistema de corrupção e envolvimentos dele com todos os esquemas de corrupção. Inclusive, provavelmente, agora, nesse período aí da vacina, mais uma pessoa que poderia estar ali. Ele tumultuou as sessões da CPI da Covid, ele tumultuou para poder paralisar os trabalhos que estavam sendo feitos. Mais uma manobra do governo para não demonstrar e não deixar vir à tona tudo o que está acontecendo nesse governo, o que é no período da Covid. Só isso. Agora a deputada Alê Silva. Pois então, a CPI da Covid, mais conhecida como a CPI da vergonha, ou CPI da palhaçada, do circo também. Bom, chegando Flávio Bolsonaro, aumentas aí o número de senadores que com certeza vai trabalhar contra tudo isso, contra essa mentirada que está sendo criada, essas falácias, porque até agora aqueles senadores ali, né, o presidente, o relator, estão igual aqueles cachorros, que estão correndo atrás do próprio rabo. Nada de concreto apareceu até agora, apenas falácias, suposições, nada, nenhuma vacina foi comprada usando superfaturamento. Então é isso aí, mandou bem, porque eu sei que é mais um reforço lá para o nosso time. Deputados, agora sim, peço que cada um faça suas considerações finais em 1 minuto. Fiquem à vontade aí para falar sobre todos os assuntos que discutimos hoje e para outros assuntos que se sentirem à vontade. Primeiro a gente começa com a deputada Alê Silva. Por favor, 1 minuto.
Então, eu quero deixar aqui um grande abraço para o nosso povo mineiro. Agora fiquei sabendo que você, nosso apresentador, né, tem seus pezinhos aqui em Minas. Um grande abraço para o nosso povo mineiro. Um grande abraço para o nosso presidente Bolsonaro, para os meus colegas deputados. Para o nosso ministro Tarcísio, ontem foi aprovado o plano de concessão da 381/262, que vai melhorar muito a vida dos brasileiros e de boa parte de Minas. Então é isso, eu só tenho que agradecer, estamos sobrevivendo a toda essa crise, talvez a pior crise sanitária do século, com muita inteligência, com muita estratégia, e vamos avançar ainda mais, já estamos criando mais postos de trabalho, e é isso, não existe melhor ação social do que o emprego, do que um bom trabalho. Deixo aqui um abraço para o meu oponente, David Miranda, obrigada aí pelo respeito também, tá? Tudo de bom. Agora a palavra está com o deputado David Miranda. Obrigado pelo convite, foi um prazer participar aqui no Poder 360 com vocês. Quero deixar uma palavra de esperança para todos. Bolsonaro vai cair antes de 2022. Vamos continuar lutando, indo para as ruas, pedindo comida para a população, vacina para a população, e a gente quer acabar com esse sistema de corrupção. Não vamos aqui parar e achar que vamos deixar o nosso povo sangrar estancado pelas ruas desse país e pelos hospitais desse país com a política genocida do Bolsonaro. Vamos lutar para que Bolsonaro caia e a gente consiga colocar alguém para interpretar o que a população precisa no lugar. Ok, deputados David Miranda, do PSOL, Alê Silva, do PSL, muito obrigado por toparem, né, o convite aqui para estar conosco no Poder Reage. E a você que nos acompanhou até aqui, também nosso muito obrigado. Este foi o Poder Reage e voltamos na próxima semana com mais debate. Tchau!